Lição de caridade. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Chico Xavier. Chico era uma pessoa diferenciada. No Natal, enquanto a maioria das pessoas se reunia em torno da mesa para comemorar com familiares, ele saía para visitar pessoas carentes e que não tinham condições de saírem de seus barracos. Nessas visitas, ele levava sempre um presente para cada um. Sentava junto das pessoas, contava as histórias e fazia orações. Além disso, inspirava outras pessoas por meio da distribuição de mantimentos que promovia desde os tempos em que vivia em Pedro Leopoldo. Uma destas oportunidades em que pôde inspirar pessoas na prática da caridade foi pelos anos de 1928. Nessa época, em Pedro Leopoldo, nas sessões do Centro Espírita Gonzaga, era comum procurarem Chico quando precisavam de auxílio e não sabiam mais a quem recorrer. Certa ocasião, chegou até o centro um morador de rua cego, levado por algumas pessoas. Ele estava muito ferido após sofrer uma queda no viaduto da Central do Brasil, em Pedro Leopoldo. Chico prontamente o recebeu e começou a tratá-lo em um pequeno cômodo alugado ao lado do centro. Como ele só conseguia estar com o acidentado na parte da noite, já que trabalhava durante todo o dia, resolveu colocar um anúncio no jornal da cidade para tentar encontrar alguém que pudesse tomar conta do senhor cego durante o dia e à noite ele continuaria responsável por auxiliá-lo. Dias e mais dias se passaram sem que ninguém se oferecesse para a incumbência, até que apareceram lá duas prostitutas, que, como não é de se estranhar, em se tratando de cidade pequena, já eram bem conhecidas da população. Aceitou de bom grado o auxílio prestado pelas meretrizes, que durou até que o cego recuperasse-se do acidente. Durante este período, todos os dias, Chico e as duas mulheres e o acidentado faziam orações juntos. Após a recuperação dele, as mulheres disseram a Chico que aquele período, fornecendo auxílio e orando com ele, havia transformado a vida delas. Que agora se mudariam para Belo Horizonte a fim de obter um emprego mais digno e deixariam a prostituição definitivamente. Quando seu ex-patrão, José Felizardo, faleceu na mais completa miséria, Chico foi o primeiro a buscar ajuda para que ele tivesse um enterro digno, saindo de porta em porta, solicitando ajuda para se pudesse sepultar o amigo. Conta-se que até um mendigo cego o ajudou com o dinheiro que havia recebido de esmola. Há que registrar também que várias centenas de instituições de solidariedade social foram criadas e inspiradas por um exemplo da obra orfanatos, escolas para os pobres, lares de deficientes, sopas dos pobres, campanhas do quilo, ambulatórios médicos, alfabetização de adultos, bibliotecas e entre outros. De acordo com a Federação Espírita Brasileira, os direitos autorais dos livros de Chico Xavier, cedidos em cartório, beneficiam mais de 100.000 famílias. Uma das instituições criadas com a ajuda e a inspiração dele foi o Hospital do Fogo Selvagem. Tudo começou em 1959, quando a enfermeira Aparecida Conceição Ferreira deixou seu emprego
na Santa Casa de Misericórdia de Uberaba para cuidar de 12 vítimas de fogo selvagem, doença conhecida cientificamente como pênfigo foliáceo. Ela se sensibilizara, pois os doentes haviam recebido alta do hospital sem mesmo estarem curados da doença. Porém, as vítimas não tinham um local para ficar, e Aparecida levou-os para o único local possível, a sua casa. Vizinhos e parentes não aceitaram aquela situação, pois acreditavam que a doença fosse contagiosa. No entanto, ela estava decidida, e se tivesse de escolher entre cuidar daqueles enfermos ou sua família, não hesitaria em ficar com a primeira opção. Alguns dias depois, Aparecida foi autorizada a levar os enfermos para um pavilhão no asilo São Vicente de Paula. Pouco a pouco, o número de pacientes começou a crescer e ela tratava todos com o mesmo amor e cuidado. Como o número de pacientes já estava muito grande, resolveu pedir ajuda a Chico Xavier e se dirigiu até a sua casa. Naquela oportunidade, não conseguiu falar com ele, mas teve enorme surpresa quando, no outro dia, recebeu uma doação de roupas para os doentes vinda dele. Dias depois, o médium fez-lhe uma visita e entregou uma quantia em dinheiro para que pudesse atender a todos os que a procuravam. Passado algum tempo, o número de pacientes ainda crescia, e Aparecida resolveu visitar novamente o médium para contar-lhe seu objetivo de construir um hospital, e que para isso iria a São Paulo solicitar ajuda. Chico, conhecedor das dificuldades que ela teria na cidade, auxiliou-a, entregando o cartão de visitas de uma pessoa que poderia ajudá-la em São Paulo. Tratava-se de Assis, magnata das comunicações, dono dos Diários Associados e da TV Tupi. Este cedeu espaço em seus veículos de comunicação para uma campanha a fim de receber doações para a construção do Hospital do Fogo Selvagem. A luta de Aparecida foi difícil. Certa vez ela estava perto do viaduto do Chá, pedindo dinheiro para a construção do hospital, quando acabou presa, acusada de solicitar doações para uma entidade fictícia. Resultado, passou 8 dias na prisão, até conseguir provar sua honestidade. Atualmente, o Hospital do Fogo é considerado referência no tratamento dessa doença e é mantido com muita dificuldade por meio de doações. Enquanto viveu, Chico sempre fez questão de visitar e auxiliar este hospital. Durante toda a sua vida, ele teve oportunidade de exemplificar a grande máxima do Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação, entendendo por caridade qualquer ato em prol do próximo, qualquer atitude de desprendimento, desde um simples gesto de sorrir, escutar alguém que esteja precisando, até prestar uma ajuda financeira. Por muito tempo, as filas que se formavam para receber suas doações eram imensas. O médium distribuía sorrisos, dava conselhos, ajudava com dinheiro e comida aos pobres. Independente da atitude alheia, ele sempre estava disposto a ajudar. Mas nem os trabalhos de distribuição de alimentos em cestas básicas realizadas pelo médium em Uberaba eram poupados da maledicência de alguns. Certa vez, alguns de seus colaboradores notaram que uma mulher rica, conhecida da sociedade uberabense, toda semana, religiosamente, tomava a sopa distribuída por Chico e pegava cestas básicas. Indignados e revoltados, os colaboradores foram levar a situação a ele para que tomasse providências.
Porém, o médium, na sua simplicidade, contornou a insatisfação dos colaboradores, esclarecendo: meus filhos, que humildade dessa senhora! Enfrentam uma fila com sol ou chuva e pacientemente aguarda sua vez para pegar mantimentos. Uma lição para todos. Nos últimos tempos, as doações financeiras reduziram, mas mesmo com a diminuição, nos dias em que Chico trabalhava no Centro Espírita da Prece, a espera para participar das sessões espíritas e ver o médium podia demorar até 3 dias. Porém, nada fazia com que as milhares de pessoas que o procuravam mensalmente deixassem de aguardar pela simples oportunidade de vê-lo.